Olá pessoal, vamos novamente para mais um bloco acerca do direito sucessório. Lembrando que nós já trouxemos para vocês as chamadas disposições gerais, que é a primeira aula. Segunda aula, herança e sua administração. Terceira aula, herança jacente e herança vacante. E no nosso quarto bloco, no nosso quarto período de 10 minutos, nós começamos a falar dos chamados legitimados à sucessão. Dentro desses legitimados, eu já pontuei aqueles que possuem legitimidade. E paramos no tópico de número 2, que é justamente a legitimidade sucessória dentro, daquelas hipóteses relacionadas ao testamento, dentro daquelas situações de disposição de última vontade. Em outras palavras, aqueles que têm legitimidade sucessória testamentária. Dentro delas, eu quero falar justamente de outros dois personagens que aí se encontram, além da prole eventual. Isso tudo que eu estou pontuando para vocês, inclusive, só lembrando, se encontra entre os artigos 1798 até o 1803, e essa parte especificamente se encontra no artigo 1799 do Código Civil. Bem, lembrando que além da prole eventual, que nós falamos período de 2 anos e tudo mais, quem mais tem a possibilidade de receber testamento? Gente, tem a possibilidade de receber testamento além, obviamente, da prole eventual, as chamadas, em outras palavras, pessoas jurídicas, os chamados entes de existência ideal, ente de existência abstrata, pessoa mística. Você pode então deixar aí um testamento para uma pessoa mística? Pode, sem nenhum óbice, sem nenhum entrave. E vou além. Se vocês forem observar, as fundações, que na verdade é uma das formas de pessoa jurídica, se encontram em apartado. Por que se encontra em apartado? E eu vou explicar isso para vocês. De qualquer forma, só reverberando e até mesmo lembrando um pouco a matéria, quem são as pessoas jurídicas? O nosso Código Civil, ele traz 3 formas de pessoa jurídica inicialmente. Quais eram essas pessoas jurídicas? Lembrando que pessoa jurídica, ela decorre aí de um fato associativo, em outras palavras, decorre da sociologia, porque traduz o quê? Traduz uma reunião de pessoas que ganham, obviamente, uma personalidade jurídica própria e que buscam um fim comum. Então esse é o conceito de uma pessoa jurídica, um agrupamento de pessoas com personalidade jurídica própria e que buscam um fim comum. Lembrando que essas pessoas, elas podem ser, primeiro, associações, junto várias pessoas, propriamente dito, sociedades, lembrando que em regra sociedades têm na finalidade lucrativa, e derradeiramente a gente fala das fundações. Fundação, na verdade, já seria uma pessoa jurídica fofa, uma pessoa jurídica terna, meiga, porque ela sempre tem uma finalidade, por exemplo, dirigida, por exemplo, à questão cultural, à questão religiosa, à questão social. Em outras palavras, nós temos as fundações. Só que as fundações, para serem criadas, elas podem ser, na verdade, elaboradas e até mesmo constituídas por intermédio de um testamento. É justamente por isso que o testamento fala assim, olha, a gente pode deixar para pessoas jurídicas, o direito sucessório, como também podemos, obviamente, criar uma fundação. Por isso que a fundação vem apartado das demais pessoas jurídicas. Só até mesmo rememorando as demais pessoas jurídicas, a gente não pode esquecer que quando surgiu o Código de 2002, ele trouxe um prazo para que essas pessoas se adequassem ao novo código. Ocorre que 2 pessoas, as 2 associações, mais especificamente, elas não se ajustaram dentro do prazo, razão pela qual elas começaram a ser trabalhadas de forma isolada, que seriam justamente as entidades religiosas e os partidos políticos. E, obviamente, em meados aí da década passada, ou seja, agora não lembro se é 2014, que seja, surgiu o Instituto da IRELI, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, lembrando que para sua constituição precisa de 100 salários mínimos e tudo mais. Bem, de qualquer forma, isso não nos interessa. O que nos interessa mesmo é justamente trazer as pessoas que possuem legitimidade sucessória testamentária. Então não se esqueçam, prole eventual, pessoa jurídica e fundação. Bem, dentro dos legitimados, eu já trouxe para vocês aqueles que têm legitimidade e já falei também das legitimidades sucessórias das pessoas jurídicas, testamentárias. Ocorre, entretanto, que eu quero pontuar algumas situações, algumas hipóteses em que as pessoas não possuem essa legitimidade. Então, hipótese, terceiro item, dentro de legitimados, ou seja, quem não tem a legitimidade. Bem, primeiro detalhe, quem não tem legitimidade? Não possui legitimidade aquela pessoa que a rogo realizou o testamento. O que é arrogo, gente? Arrogo significa nada mais, nada menos do que a pedido. Então você pede para que alguém, vá lá e realize esse testamento. Então, quem arrogo escreveu o testamento não tem essa legitimidade. E isso está no artigo 1801. Só que tem um detalhe. Qual que é o detalhe, gente? Esse artigo 1801, ele vai falar, por exemplo, quem não pode estar
também não tem essa legitimidade a receber o testamento. O cônjuge de quem realizou arrogo, né, o companheiro, o ascendente, o irmão, esses indivíduos não têm também essa legitimidade. Por que não? Porque é óbvio, eu sei que se eu estou escrevendo, eu não tenho legitimidade, o que eu vou fazer? Eu vou colocar sempre em alguma pessoa próxima. Então eu vou colocar, por exemplo, na minha esposa, vou colocar, por exemplo, na minha companheira, união estável, vou colocar no meu ascendente ou no meu irmão. Opa, opa, opa! O que acontece? Acontece aqui, gente, que se nós formos fazer uma leitura atenta desse dispositivo, ele se esqueceu de uma pessoa bastante importante. Quem que é essa pessoa importante? Ou em outras palavras, ele não evitou uma putaria, de certa forma. Qual putaria, gente? É possível que o que você, de certa forma, deixe para os descendentes. Os descendentes não se encontram aí, né, positivados, não se encontram aí, na verdade, então, cunhados, talhados. Então, quem não tem legitimidade? Quem arrogo escreveu. Até porque se a pessoa está longe, você não sabe muito bem aquilo que a pessoa está escrevendo. Então evita que essa pessoa que escreveu coloque o nome do cônjuge, coloque o nome do companheiro, de ascendente e irmão. Não está escrito descendente. Ocorre, entretanto, que a doutrina hoje, se debruçando sobre esse assunto, até mesmo analisando esse esquecimento, aí obviamente por parte do legislador, diz o seguinte, diz que os descendentes também não poderiam ter, por uma interpretação que a gente fala teleológica, finalística. Se a finalidade daqui é justamente evitar a putaria, né, ou seja, evitar que essa pessoa que arrogo escreveu deixe para pessoas que, de certa forma, sejam próximas a ela, o descendente também estaria abarcado, ainda que não positivado. Isso é interessante. Quem mais também não tem legitimidade, gente? Não tem legitimidade aquelas pessoas que são as testemunhas, que de certa forma acompanham a realização, a concreção do testamento. Por que não? Porque muitas vezes essas testemunhas elas também podem acabar, obviamente, sendo beneficiadas. De que maneira? Gente, a testemunha, de certa forma, ela pode acabar influenciando a decisão daquele que está realizando a sua disposição de última vontade. Então, uma forma de deixar isso tudo cristalino é justamente evitar que a pessoa que é uma testemunha se faça lá presente, né? Ou seja, entre aqueles que são os beneficiados dessa herança, desse espólio eventual. Bem, então já falamos para vocês de quem arrogo realizou, já pontuamos para vocês por demais acerca das testemunhas, agora eu quero falar da terceira. Quem que é a terceira hipótese? A terceira hipótese é justamente acerca do concubino do testador casado, né? Concubino testador casado. Salvo, óbvio, concubino a gente está falando do amante, né? Então, o amante do testador casado. Salvo, e isso que é o detalhe, se esteja, na verdade, separado 5 anos, pelo menos, do cônjuge, há mais 5 anos, sem culpa sua. Em outras palavras, se não foi esse amante que, obviamente, desencadeou o término do relacionamento, desencadeou a dissolução da sociedade conjugal. Razão pela qual, então, esse concubino, se ele não gerou, obviamente, essa situação, ele não poderia ter essa legitimidade sucessória, né? A não ser, obviamente, passados 5 anos e ele não desencadeou isso. O que é importante trabalhar aqui com vocês? É importante fazer uma observação. A observação é, aqui fala, não tem legitimidade, vamos lá fazer a análise. Quem? O concubino da pessoa casada. Concubino da pessoa casada. Qual que é o detalhe? O detalhe é que essa vedação, né, do concubino da pessoa casada não se aplica para aquelas pessoas que estão em união estável. Isso, inclusive, se encontra esculpido, talhado, em um enunciado, que é o enunciado de número 269, salvo engano, da terceira jornada também de direito civil. E por que ele não se encontra aí esculpido? Gente, porque a gente não pode fazer uma analogia nessa hipótese. Por que a gente não pode fazer analogia? Lembrem-se, analogia, a gente adota aquele pensamento do pari ratione. Analogia é um mecanismo de integração. Salvo engano, se encontra no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né? Artigo 4º da chamada Lex Legum, da norma de sobre direito e tudo mais. O que é interessante falar? Analogia, eu pego um caso similar e aplico para outro caso similar pela qual não há lei. Entretanto, nós temos algumas exceções em onde eu não posso adotar essa analogia. Quais são essas situações? São 3 exceções. 3 exceções onde eu não posso adotar a analogia. Tudo bem? Por que 3? Porque 3? Porque 3 é mágico. Quais são essas situações? Lembrando, não posso adotar analogia, né, no direito penal, se essa analogia for aí em malam partem, né, show de bola, sem crise. Não posso adotar analogia em norma excepcional, porque já é uma exceção. E não posso adotar a analogia em norma restritiva. Aqui é uma norma restritiva, porque está falando assim, olha, essas pessoas não têm legitimidade sucessória. Então, se eu deixo para eventualmente alguma delas, né,
fazendo uma analogia, eu estou descumprindo o que está no ordenamento, vedando analogia para a norma restritiva. Bem, quem mais que não tem essa possibilidade, essa legitimidade de receber a herança, de receber o testamento, né? Enfim, o espólio que seja. Já pontuamos para vocês quem realizou o testamento, né? A rogo. Já pontuamos para vocês a testemunha, já falamos do concubino, e agora, por fim, é justamente quem materializa, quem plasma, aquele perante quem se fizer essa disposição, ou até mesmo aprovar essa disposição de última vontade, aprovar o testamento. Por quê? Porque, olha, se ele está materializando, nada obstaria, por exemplo, dele, de certa forma, estar viciado no momento que ele está realizando a aprovação do testamento. Até porque o sujeito pode falar assim, olha, eu estou fazendo um testamento de tal forma e deixo uma certa quantia de dinheiro para você, né? Sujeito que realiza e materializa o testamento. Em outras palavras, esses óbices, né, essas limitações das pessoas, a legitimidade de receber, enfim, a herança, o espólio, né, o que acontece? Elas surgem justamente com essa finalidade, com esse escopo, de trazer o quê? Uma certa transparência, né, enfim, para esses indivíduos. De qualquer forma, o que é importante dizer? É importante falar que se eventualmente houver o descumprimento, todos aqueles bens que sejam deixados para as pessoas que têm essa inviabilidade de receber, essa inviabilidade de legitimidade sucessória, né? Tudo aquilo que for deixado para elas, no caso, será nulo, tudo bem? Ou seja, elas não terão essa possibilidade em virtude do vício da nulidade. Isso que eu pontuo para vocês se encontra esculpido, talhado no artigo 1802 do nosso Código Civil. Bem, dito isso, deixo para vocês, desde já, um forte abraço e, obviamente, excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.